Olá, tudo bom? Boa tarde. Tá, ok? O som. Hoje mudei. Mudei. Estamos fazendo aqui pelo celular mesmo para ver se melhora a questão do som, que a gente percebeu nos últimos que o som não ficou legal. Eu tentei colocar um microfone, não rolou, coloquei outro, também não rolou. Então, como a ideia é que fique o melhor possível, mudei totalmente. Vamos testar aqui pelo celular. Só tem uma questão. Eu não consigo ver definitivamente. Eu geralmente opto por não ver os comentários, né? Para eu focar aqui no compartilhar. E hoje, mesmo que eu quisesse ver os comentários, eu acho que eu não conseguiria, porque aqui eu não tô achando na tela do celular uma forma de fazer isso. Então, já apareceu. Ive! Ah, que legal. Acho que eu tô conseguindo, assim. Acho que se vocês colocarem acho que se vocês colocarem algum comentário, acho que eu consigo ver aqui. Mas enfim, vamos que vamos. Tentando a Zizi. Olha só que riqueza. Então pronto, vamos lá. Gratidão, né? Mais uma vez, mais uma quarta-feira. Gratidão por estar aqui, neste aqui agora, para quem está podendo assistir e ouvir ao vivo. Se você não estiver agora, mas vai assistir em algum momento, gratidão também pela sua presença. De novo, né? Boa tarde, um pouquinho noite, né? Bom comecinho de noite. E o que eu escolhi trazer hoje para compartilhar foram duas situações bem interessantes que aconteceram comigo no fim de semana. Inclusive, uma delas eu até compartilhei no Stories do Insta, então quem me acompanha lá talvez tenha visto. Que eu tava na minha rotina de sábado, né? Eu costumo acordar sábado bem cedinho. E eu vou pra feira de orgânicos, na sequência vou ao supermercado, outro, pra preparar a casa pra receber as meninas, né? Ok. E aí eu tava no supermercado sábado, especificamente na gôndola de chocolates, né? Comprando meu chocolatinho, minha paixão da semana, que é um chocolate delicioso lá. E nessa sessão tinha uma moça claramente trabalhando, ela estava uniformizada e a função dela era, sabe, de organizar ali os chocolatinhos. E ela tava, na verdade ela não estava trabalhando, porque ela estava no celular, mas ela estava parada, uniformizada, com as caixinhas de chocolate ali no carrinho dela, só que ela estava no celular. E eu não sei exatamente a situação, porque eu não super fiquei ouvindo, né? Mas o que eu entendi é que ela estava relatando, ela não estava brigando com ninguém, mas ela estava relatando ali uma situação para alguém muito próximo, dava para perceber pela conversa, e ela falava assim: meu Deus do céu, a única coisa que eu peço é para ter paz no meu trabalho. E ela repetiu isso umas 2 vezes, assim. E aí na hora me deu aquele glim, assim, né? Claro, me deu esse glim porque eu não estava emocionalmente envolvida na situação, né? Obviamente, quando é na nossa vida, não é tão simples e óbvio assim. Mas me deu aquele glim que pra mim foi muito óbvio, o que ela estava pedindo naquele momento, né? Paz, pelo menos no trabalho dela. E ela estava no trabalho dela. E, inclusive, na realidade, ela nem deveria estar no celular, né? Então, qual era a escolha que ela estava fazendo naquele momento, ainda que não fosse uma escolha consciente? Obviamente não era uma escolha consciente, mas ela estava escolhendo contar para alguém alguma situação que tirava ela do equilíbrio natural dela, né? Uma situação que tirava ela desse lugar de paz que ela queria sentir no trabalho dela. Então, você veja quantas vezes isso acontece com a gente, né? Então, da gente não estar coerente com algo que a gente quer experimentar, né? É o famoso orar e vigiar o tempo todo, né? Claro, de novo, para mim era muito fácil fazer essa correlação porque eu não era a pessoa ali envolvida, eu não estava na emoção do momento, ela estava na emoção, ela estava totalmente imersa naquilo. Eu passei pelaquela situação, simplesmente agradeci e fiquei bastante vigilante naquele dia, né?
cuidando para que eu estivesse em movimento, para que a minha fala estivesse em coerência com o que eu quero experimentar. Eu geralmente já fico muito vigilante sobre isso, mas como eu ganhei esse presente do universo no sábado, mais do que nunca eu me coloquei alerta, né? Para olhar para essa situação e para estar num movimento coerente com o que eu quero criar para minha vida, né? Ah, e por falar em criação, fazendo um parênteses aqui, hoje a gente vai fazer eu vou propor para vocês um exercício para a gente fazer uma belíssima criação para os próximos 28 dias. Então, se você não pegou, providencia aí um papel, que seja um papel de pão, um lápis, uma caneta, que a gente vai usar hoje, mais pro finalzinho aqui desse encontro. Enfim, e aí eu tive essa situação no sábado, e na segunda eu tive o meu glim, né? O meu momento orar e vigiar. Segunda-feira eu acordo muito cedo, e já tinha posto um monte de coisas para andar, para resolver, até acordar as meninas, com tudo quase perfeito, né? E aí começou uma sucessão de situações e fatores começaram a acontecer e tudo foi virando no saci. Resumo da ópera, eu me vi assim, tendo que repetir algo que era para estar prontinho às 8 da manhã, as meninas acordando para o café da manhã, sabe aquela situação? E uma delas veio falar comigo e eu percebi que por uma fração de segundo eu quase me perdi ali naquela situação e eu ia ser ríspida com ela, assim, sabe? Para responder. E aí eu falei, olha, agora eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições de responder, só me deixa raciocinar, por favor. E elas saíram, né, da cozinha, entenderam que aquele não era o momento mesmo. Eu agradeci que eu consegui ter esse momento de recuar, porque no momento em que eu pedi para que elas saíssem, porque eu não tinha condições de falar com amorosidade com elas naquele momento, eu estava dando o meu melhor pedindo isso para eu ter clareza do que estava acontecendo. E eu tive que refazer uma atividade que eu tinha dado início às 6 da manhã. Então, às 8 da manhã, preparando o café para elas, eu comecei a refazer essa atividade. E aí eu tive esse meu momento Glim, que era serenidade, né? Há muitos anos eu rezo pedindo serenidade. E não necessariamente porque eu me considero uma pessoa muito estressada. Eu até não me considero mesmo fundamentalmente estressada, né? Realmente eu não me considero assim, mas eu mega admiro as pessoas serenas, né? Aquelas pessoas serenas, que são serenas, verdadeiramente serenas. Então eu rezo com muita frequência pedindo serenidade. E já entendi, né, nesses muitos anos que eu rezo pedindo serenidade, que eu vou conquistar a serenidade, que eu não vou acordar bela, formosa e serena da noite pro dia. Que é uma conquista. Então, nesses anos que eu venho pedindo serenidade, eu tenho sido constantemente presenteada com situações para que eu desenvolva a serenidade. E nesse momento, na segunda-feira, me deu esse link. Falei, opa, olha só que presente, né? Eu tava ganhando ali uma situação para que eu pudesse agir com coerência com o que eu sempre peço, né? Que é com serenidade, com calma, com equilíbrio. E assim eu voltei pro meu prumo e consegui estar nesse lugar de serenidade e, consequentemente, a situação se desdobrou, se desenrolou de uma maneira mágica, assim. Mágica mesmo, né? A ponto de, no que eu estava me concentrando ali para refazer tudo que eu precisava refazer, a minha caçula chegou assim ao meu lado e perguntou se eu gostaria que ela lavasse a louça do café da manhã. E não, essa não é uma atitude normal dela. Até porque ela estava me aguardando para dar início às aulas dela, né, no computador. E quando acontece alguma coisa que atrasa esse movimento dela do computador, a bichinha corre pro quarto para brincar. Ela adora que isso aconteça. E não, ela ficou ao meu lado e ainda se colocou em movimento para lavar a louça. Então foi algo assim realmente muito diferente do normal, né? Mas por quê? Porque eu estava serena, né? Eu consegui me acalmar e me colocar em ação num movimento coerente com o que eu quero experimentar na minha vida e com o que eu venho pedindo, né? Então, eu estava ali alinhada, né? A minha forma de agir estava alinhada com o meu pensamento, com o que eu venho pedindo e com o que eu queria sentir naquele momento. E aí tudo se desenrolou da melhor maneira possível. Assim, isso foi interessantíssimo porque vem muito
ao encontro do que a gente discutiu algumas quartas-feiras atrás, né? Quando a gente falou um pouquinho sobre meditação, sobre a lei de causa e efeito, e aí a gente vê que isso se desdobra no todo dia, no dia a dia a gente tem as oportunidades de experimentar e experienciar esse tipo de situação. E o que eu queria propor para hoje, para o nosso encontro, amanhã, dia 17, nós teremos no céu uma belíssima lua nova começando. Então é um movimento que o céu nos traz assim de início, né? Uma energia muito forte que opera no céu com essa lua nova. E eu queria propor para que a gente, além de ter essa coerência, esse olhar coerente para as nossas ações e para que a gente dê passos alinhados com essa clareza que a gente quer criar, eu queria propor que vocês façam uma listinha de situações, de intenções que você pretende para os próximos 28 dias, né? De maneira bastante coerente, principalmente aproveitando esse movimento do céu, né? Do macro mesmo, trazendo para o micro, né? Tanto né? Quando a gente fala assim, assim no céu como na terra, né? O macro vindo para o micro, aproveitando que a gente tem esse movimento da natureza mesmo. Então a gente se colocar em movimento, aproveitando essa essência que está no ar. E aí, trazendo isso da coerência, né, eu já vou falar sobre o exercício dos 28 dias, tá? Mas trazendo aqui a coerência, quando eu estava falando dividindo com as minhas filhas essa situação do supermercado e tal, e aí eu falei com elas um exemplo que eu com certeza já dei aqui, porque eu dou sempre, com muita frequência. E que no exemplo fica meio bobo, mas que a gente na vida faz isso sem perceber. Que é assim, eu vou propor para vocês um exercício que ele é muito comum em coach, né? Que é a gente escrever, porque a escrita tem muito poder. E o exemplo que eu dou é que às vezes a pessoa, ela tá super alinhada, ela faz assim, ela escreve, ela medita, ela pronuncia o que tem que ser pronunciado, frases de efeito e tudo mais, né? Tudo como manda by the book, assim, né? Como manda o figurino, tudo bem certinho. Só que na hora de sentir ou se colocar em movimento, ela não faz conforme tudo que ela trabalhou mentalmente, né? Então é quando eu falo, a pessoa escreve no caderno, eu gosto de rock, eu gosto de rock, eu gosto de rock, medita, imaginando, ouvindo rock, visualiza, imaginando o rock tocando, enfim. Ela faz assim, eu sei que o exemplo é bobo, mas é para trazer para nossa vida. Então a pessoa faz todo o cenário perfeito, né? Todo passo a passo, todos os exercícios que vão conduzir ela a estar preparada para ouvir rock, e na hora dela ligar o Spotify, ela coloca lá uma playlist sertaneja, sabe assim? Então isso é para trazer que assim, a gente tem que, o orar e vigiar é sobre todos os pontos de vista, é o que a gente fala, é o que a gente pensa, é como a gente age e é como a gente sente. Então, aproveitando, né, como eu já falei, dessa nossa lua nova, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de escrever, né, um objetivo, de traçar detalhadamente um plano e atingir. Se você já fez, já conseguiu fazer isso escrito, tá? Não é na cabeça não, é por escrito. Se você já conseguiu fazer esse movimento de escrever algo, dar passos em direção a esse objetivo, a essa meta e concluiu, você sabe do que eu tô falando, da alegria que né? Você concluir algo assim, que você se comprometeu a colocar em movimento. Se você nunca teve a oportunidade de fazer isso, vamos fazer hoje essa lista. Não sei o que você vai escrever nessa lista, se vai ser 1, 2, 10 itens, desde que você se comprometa com ela, pelos próximos 28 dias. Por que eu tô falando 28 dias? Porque eu tô usando aqui o gancho da lua nova pra gente escrever. Então escreva mesmo, pegue um papel. Se você tem um caderno bem lindo, faça nesse caderno. Se você tem o hábito já de fazer um diário, escreva nesse diário. Eu particularmente gosto de lápis, eu sempre escrevo a lápis, porque uma vez eu ouvi da energia da intenção do grafite, enfim, pra mim fez sentido, então eu sempre escrevo a lápis. Se pra você fizer sentido, escreva a lápis. Se não fizer, escreva com canetinha, com o que você quiser, mas escreva.
o que você quer se colocar em movimento nos próximos 28 dias. Eu estou usando um prazo bem curtinho mesmo, para você ter essa percepção da força da escrita e mais ainda, da realização, né? De você de fato materializar algo que você se comprometeu. Então coloque prazo e métrica e desenhe as ações que você vai fazer para os próximos 28 dias. Leia todos os dias o que você colocou e faça um tique na tarefa que você concluiu, né? Se congratule por isso, né? E esse movimento da celebração faz toda a diferença. E aqui vem inclusive o segundo que no caso ficou terceiro, né? A terceira situação pessoal que eu queria compartilhar com vocês que aconteceu comigo no fim de semana. Eu tenho um planner e eu anoto no planner tudo que eu gosto tudo que eu preciso fazer. Desde coisas muito legais, tipo preparar a aula da mentoria, que eu amo, preparar o Falando com o Coração, até a faxina mesmo, coisas assim, né? Então, beleza. E eu ponho tudo no planner, tudo mesmo. E eu vou ticando. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tiro da minha cabeça essa preocupação. E segundo, porque eu adoro ir ticando. E chegou no fim de semana, eu fiz duas atividades que não estavam no planner. E eu percebi que depois que eu concluí, eu não tava com aquela felicidadezinha que eu geralmente fico, né? Por quê? Porque eu não fui lá e não fiz o tic, né? O checklist no meu planner. E aí aqui vai um segredinho assim que faz toda a diferença. Que são esses 2 passos. E eu posso te assegurar que esses 2 passos vão fazer a diferença entre... esses 2 passos simples e óbvios vão fazer a diferença entre pessoas que realizam mais e pessoas que realizam menos. Que é escrever e concluir aquela tarefa. E por que isso? Cada vez que a gente conclui uma tarefa e que você se cumprimenta por aquilo, nem que seja fazendo tique, sabe? De olhar aquela lista de tarefas no seu planner, na sua agenda, toda ticada e concluída, que seja isso. Ou que você dê um passo além e realmente se cumprimente por uma tarefa que você se predispôs a fazer ou por um micro sucesso que você planejou fazer e você conseguiu chegar lá. O que acontece? Isso, inclusive, é fundamentado por pesquisas, tá? No Essencialismo, ele traz as pesquisas que fundamentam isso que eu vou comentar agora. De todas as atitudes motivacionais, de todas as possibilidades motivacionais que a gente tem, aqui traz mais poder de mudança, aqui traz mais constância, é o progresso. O que significa isso? Quando você se coloca um compromisso e você atinge aquilo te dá aquela fagulha assim no coração mesmo, aquela paixão para você ir para o próximo passo. Então não existe nada mais motivador do que o próprio progresso. E o progresso é o passo a passo no dia a dia. Então, adote, a partir dessa lua nova, o hábito de escrever o que você pretende realizar e ticar a tarefa concluída e, melhor ainda, celebrar cada sucesso. Eu posso te assegurar que não existe absolutamente nenhum projeto, objetivo ou meta que você não conclua dessa forma. Nenhum mesmo, né? Porque quando a gente se coloca em movimento com essa clareza, rumo a alguma meta que fala com o nosso coração, o universo inteiro se mobiliza para estar junto com a gente nesse movimento. E quando a gente coloca esse movimento num progresso contínuo, você faz cada vez mais, e daí você quer fazer cada vez mais. É assim, é cíclico. Mesmo que você não faça com esse intuito, mesmo que você simplesmente comece a fazer dessa forma como eu tô falando, escreva, conclua, se cumprimente. Reveja, revisite isso todos os dias. Então, e observe se você não vai fazer muito mais, se você não vai se comprometer com você mesmo. Eu percebo que quanto mais eu faço, e naturalmente quando essas ações elas estão absolutamente alinhadas com a meta que fala com o meu coração, mais eu faço, mais feliz eu fico, mais a minha alma brilha. E quando a minha alma brilha, o universo inteiro brilha também. É assim que acontece. Então aproveita essa lua que está aí no céu, para mim e para você. Faça as tuas metas, se comprometa com você mesmo, né? Ouça seu coração,